Glória ao nome do Senhor. Então, graças a Deus por muitas obras, muitas maravilhas, irmãos. Glória a Jesus. Eu fui posto para o Ministério de Ancião em 2004, e ancião novo, irmãos. Ele é muito solícito, ele quer trabalhar muito na obra. Novo na idade, novo no ministério, e era umas 9h30 da noite. Irmãos, um cooperador me ligava de Estrela do Oeste e dizia: Mauri, a irmã Antônia está no leito 18, precisando ser ungida. Irmão, vai lá. Eu falei: agora. Irmãos, me preparei, consegui vencer ali, irmãos, na recepção. Cheguei às 10 e pouquinho, fui até a UTI, toquei a campainha da UTI. Irmãos, veio a enfermeira, falei: olha, tem uma irmã, está no leito 18, irmã Antônia, é 2, 3 minutos, eu faço não sai e vou embora. Ah, mas o chefe da UTI está aí. Eu falei: mas insista com ele. Ela foi, voltou, ele não autorizou. Eu pedi novamente, ela foi, voltou, não autorizou. Eu falei: chama ele. Eu creio que o dia dele não tinha sido um bom dia. Irmãos, ele estava muito bravo, muito irritado. Bravo não, acho que a palavra melhor, ele estava um pouco cansado. Irmãos, e no seu cansaço ele chegou e disse para mim: o que o senhor quer? Eu falei: eu queria entrar para fazer uma unção de uma irmã. Expliquei o que era. Irmãos, bendito seja Deus. Ele falou: não, vocês não podem ver um enfermo de vocês aí, que vocês querem entrar, pular, bater, fazer barulho. O senhor não percebeu que já é quase 11 horas? Eu falei: mas doutor, eu preciso entrar, por favor. Irmãos, ele falou tantos impropérios contra Deus, que não acreditava em Deus, que falou tantas coisas que não é lícito dizer aqui. Eu falei: doutor, é 1 minuto. Ele falou: 1 minuto e 1 segundo. Se o senhor demorar mais que 1 segundo, ele usou essa expressão: eu te coloco para fora da UTI. Eu falei: tá bom. Entrei, irmãos, ele ficou de longe, fui lá no leito 18, sussurrei no ouvido da irmã Antônia: irmão Mauri, e aqui te ungi, lágrimas caíram na sua face. Irmãos, ele estava de longe assim me olhando. Eu falei: meu Deus, vou ungir a irmã, eu estou sem fé, irmã, nessa situação. Essa irmã tem piedade, Senhor, não podia nem ter entrado aqui. Ele olhando de longe, e o minuto correndo, irmãos, ungi a serva de Deus, saí, agradeci e fui embora, irmãos. Bendito seja o Senhor. É fato, Deus libertou aquela irmã. Mas a obra que eu quero contar não é esta. Estava vencendo aqueles corredores para sair daquele hospital, irmãos, e eu julgo que Deus falou comigo. A gente às vezes fala assim: Deus manda te dizer, Deus fala isso, Deus fala aquilo. A gente precisa ter certeza quando é o Senhor. Irmãos, e naqueles corredores, vencendo aqueles corredores, o Senhor, eu julgo que Deus falou comigo. E naquele momento o Senhor falava assim para mim: hoje você foi impedido de orar dentro desta UTI da Santa Casa, mas por esses dias você vai fazer uma oração na diretoria dessa Santa Casa. Ah, isso é minha carne, não é o Senhor. Fui para casa, passou alguns dias, como já trabalhava nessa universidade, irmãos, surgiu uma vaga, irmãos, de uma representatividade dentro da mesa diretora dos trabalhos daquele hospital. E como eu trabalho na universidade, irmãos, essas vagas são preenchidas, é uma instituição filantrópica, elas são preenchidas por pessoas que representam a sociedade. Irmãos, a Santa Casa oficiou para a reitoria dizendo assim: nós queremos que vocês indiquem um professor para ser o representante dessa instituição dentro da Santa Casa. A instituição de ensino oficiou para o hospital dizendo: o representante será a pessoa de Amauri Piratininga. Assim, irmãos, recebi o convite, achei aquela situação um pouco delicada, levei no Conselho de Anciães da nossa regional. É o teu trabalho, irmão, vai servir a Deus, trabalha, esteja lá junto, irmãos. E ali então, marcaram o dia da posse, para que eu fosse também participar daquela posse, irmãos. E no dia da posse já tinha um trabalho para fazer sobre um relatório de uma conduta ética de uma médica. Eu fui para esse trabalho, e ali, irmãos, naquela noite, eu nunca tinha entrado, irmãos, e naquela reunião se reúnem as pessoas que dirigem a Santa Casa, mais todos os chefes de clínica. É uma Santa Casa pequena, de 149 leitos, irmãos, estava ali, e o provedor disse assim para mim: Amauri, nós sabemos que você é pastor. Até eu explicar o que era pastor e ancião, deixei por isso mesmo. Falei: sim, sou. Então, em tudo que nós fazemos aqui, nós fazemos em oração. Como oração a Deus? Eu falei: olha que coisa bonita, vocês oram a Deus? Sim, nós oramos a Deus. E como você é pastor, hoje quem vai orar é você. Eu falei: não, mas eu não orei. Mas como o pastor não sabe orar? Eu falei: não, mas a próxima vez eu oro. Não, hoje é você que vai orar, é a tua posse e você vai orar. Eu falei: tá bom. E como será que é? Eu não sabia como era, irmãos. Então ele falou, antes de começar os trabalhos, eu falei: olha, eu vou dizer, Deus seja louvado, vocês falam amém, reclinem as vossas cabeças, fechem os vossos olhos e eleve o pensamento de vocês a Deus. Não chamei para ajoelhar, não sabia como era.
Irmãos, quando eu disse Deus seja louvado, vamos buscar a face de Deus em oração, eles disseram amém. Irmãos, começaram a pegar um na mão do outro. Eu falei, meu Deus, não orei de mão dada, Santo Senhor. Fiquei preocupado com aquilo, mas a inspiração veio, o Senhor apareceu. Irmãos, se vocês não me perguntarem o que eu falei na oração, não me faço advogado, eu não me lembro realmente, mas eu percebi que Deus visitou todos nós ali. Então, tudo te pedimos, te agradecemos no nome de Jesus que vive para sempre, amém. Mas quando orava algumas palavras, na minha mão direita, alguém apertava a minha mão, eu queria abrir a mão, puxar a mão, abrir o olho, quando estava na comunhão e estava eu orando já de mão dada, eu falei, que coisa, meu Deus do céu, ia apertar minha mão. Aquela coisa toda, irmãos, enfim, quando terminou, te pedimos em nome de Jesus que vive para sempre, amém. Eu vi que alguns fizeram um sinal, limparam os seus olhos. O provedor já falou, agora já começa a leitura da ata, você já está empossado. Irmãos, eu comecei a leitura da ata quando, irmãos, transmito isso porque percebi uma comunhão maravilhosa na igreja. A igreja sente, irmãos, conhece, sabe quando é o Senhor, bendito seja Deus. Quando naquele momento veio, irmãos, uma pessoa falando para mim, para onde você aprendeu essas palavras, onde você aprendeu essas coisas? Eu falei, eu estudei isso aqui, eu sou operador do direito, eu conheço. Eu falei, não estou perguntando de ata, não estou perguntando nada disso. Eu estou perguntando onde você aprendeu essas palavras dessa oração, porque quando você orava, essas palavras entravam no meu coração. Igreja, creia, a pessoa que me falava isso era que apertava a minha mão e era o mesmo médico que me impedia de entrar dentro da UTI. Glória ao nome do Senhor. Hoje é meu amigo, é meu cardiologista. O filho dele esse dia estava com síndrome do pânico junto à sua esposa Anicésia. A Maurícia, você pode vir orar para o nosso filho? Eu falei, claro que eu vou, vamos lá orar para o teu filho. Glória ao nome do Senhor. Através disso, irmãos, existem 4 domingos no mês. O Orlando ancião está aqui comigo também, ancião nosso, o Norberto está aqui, sabem disso. Irmãos, o que surgiu ali? Houve uma necessidade numa das reuniões da mesa. Uma das pessoas da mesa disse assim, nós temos 4 domingos, todos os domingos tem, com respeito, eu vejo visitas entre nós respeitamos todas as denominações religiosas e não falamos mal de nenhuma delas, de forma alguma, respeitamos. Mas ela falava assim, todos os domingos tem missa aqui. E por que não pode ter os cristãos, os evangélicos aqui? Então instituiu. O primeiro domingo, Igreja Católica. O segundo domingo, Associação dos Ministros Evangélicos. Nós não fazemos parte. O terceiro domingo, congregação, vocês aceitam? Vou levar na reunião. A reunião falou, pode fazer os cultos. Glória a Jesus. E no quarto, irmãos, essa Associação de Ministros Evangélicos. E numa das reuniões que estávamos ali, ela disse assim, olha, é tão gostoso os cultos do domingo aqui, no primeiro domingo, no segundo domingo, no terceiro e no quarto, mas não faltem no terceiro, porque no terceiro domingo é o culto da congregação e Deus fala com a nossa alma. Glória a Jesus. Trouxe saudação da Irmandade, já falei isso, irmãos. Estamos ali no interior de São Paulo, na regional, pequenininha, irmãos, com 144 igrejas que agregam junto à regional Fernandópolis, estamos junto a Catanduva, o irmão Davi Trevisan que preside sobre